Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem do coração de Deus direto para o teu coração, amém? Hoje nós vamos falar sobre a questão do batismo. Teve uma palavra que eu trouxe lá no Pai Nosso e aí eu falei sobre a questão de receber o filho para se tornar filho. E aí eu falei sobre a questão, você recebe Jesus para se tornar filho de Deus, mas eu falei também a questão do batismo, né? Porque isso foi uma ordem que o Senhor Jesus deu para os discípulos após Jesus ter ressuscitado. Foi uma ordem que veio direta para os discípulos para que eles fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Esse texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vou ler com vocês o versículo de número 15, amém? Marcos 16, versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Então a ordem que Jesus deu para os discípulos é que eles fossem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Lembra, eu usei também esse texto para falar que quando você ainda não recebeu Jesus como teu Salvador, você é criatura de Deus e não filho de Deus. Então eu passo a ser filho quando eu recebo o filho que Deus enviou. E aí Jesus está dizendo: pregai o evangelho a toda criatura, e aí a condição, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Veja que a questão, Jesus está dizendo que primeiro a pessoa tem que crer. Crer no quê? No evangelho, de que verdadeiramente Deus enviou o seu filho para morrer por nós lá na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Então o centro do evangelho é isso: Cristo veio e morreu por todos nós, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para morrer pelo mundo, né? Então tem essa questão de a pessoa precisa acreditar nisso. Eu acredito que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu acredito nisso, então você precisa se batizar, porque Jesus diz: quem crê e for batizado. Aí vamos entrar numa questão. A questão do batismo e questão de se batizar tem que ser algo partindo da própria pessoa, é a minha fé. Eu não posso ser batizado na fé de outras pessoas. Um exemplo: eu fui batizado quando era criança pelos meus pais. Meus pais me batizaram quando eu era criança, mas era a fé deles, não era a minha fé. Jesus está dizendo que é uma atitude única. Quem crê e for batizado será salvo. Então, por mais que meus pais eles tiveram uma atitude boa de me batizar quando eu era criança, esse batismo perante a palavra de Deus, ele não vale para salvação, porque a minha fé tem que me levar ao batismo, porque o batismo também é uma confissão de fé. Quando eu estou me batizando, eu estou confessando que eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que em breve Ele voltará. Então a questão de se batizar é justamente isso: eu preciso crer e preciso me batizar. Precisa ser preparado para ser batizado? Muitas das vezes nós vemos pessoas perguntando isso. É necessário fazer algum curso, fazer alguma preparação? A Bíblia não fala sobre isso, amados. Muitas igrejas até faz um curso para batismo, mas a Bíblia não diz nada sobre isso. A questão é crer e ser batizado. Então, é a minha fé, não pode ser na fé dos meus pais, na fé de outra pessoa, é a minha fé. Então eu creio e eu me batizo. E isso é confissão de fé. Então quem crê e for batizado será salvo. E é interessante a gente parar para pensar nessa questão. Preciso fazer algum curso? Precisa ter alguma coisa preparatória? Não. A Bíblia diz que Felipe, ele recebe uma mensagem de Deus através de um anjo, que ele deveria ir a caminho ao encontro de um homem, de um eunuco, diz a palavra de Deus. E quando o Felipe se aproxima da carroça desse eunuco, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Felipe vai perguntar para ele se ele entende o que ele está lendo. Ele vai dizer: não entendo.
não tem ninguém que me ensine. Então Felipe vai falar com ele vai subir nesse carro e vai falar com o eunuco, vai explicar para ele de quem Isaías estava falando, porque o texto que ele estava lendo estava se referindo justamente a Jesus. Então Felipe vai subir, vai ensinar para ele. E aí o interessante é que esse homem entende que ele precisa ser batizado e ele vai entrar justamente na questão: o que me impede de ser batizado? E Felipe vai dizer: só é lícito se tu crê. Quero ler com você aqui Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, está escrito assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Versículo 28. E regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E no lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Felipe: diz, rogo-te, de quem diz isto profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Amém? Então o eunuco estava lendo justamente a passagem de que ele foi morto como um cordeiro, ele não abriu a sua boca. E o eunuco não entendia, ele disse assim: de quem que o profeta está falando? Ele está falando dele ou de alguém que estava para vir? E aí Felipe vai justamente começar a dizer para aquele eunuco que Isaías estava falando justamente de Jesus, que Jesus é o cordeiro, que Jesus é aquele que veio e morreu como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ou seja, Felipe vai começar a anunciar o quê? O evangelho. Está obedecendo aquilo que Jesus disse em Marcos 16. Ele está pregando o evangelho para aquele eunuco. E aquele eunuco, ele ouve o evangelho e com certeza Felipe vai entrar na situação e no contexto de batismo, porque esse homem, quando chega no lugar onde tem água, esse homem ele vai dizer para Felipe, vai fazer outra pergunta: o que me impede de ser batizado? No versículo 36 diz assim, olha: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não viu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Então veja só, Felipe fala de Jesus para o eunuco, que ele compreende que Jesus foi o Filho de Deus, que foi enviado à terra, que pagou um alto preço na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que mandou, que era para pregar o evangelho, e toda criatura, e quem cresce e fosse batizado seria salvo. Então o eunuco, quando ele vê a água, ele fala: opa, peraí, tem água ali. A Bíblia diz que ele vê um lugar onde havia água. Era um rio, um lago. Então eles param
E o eunuco vai dizer, o que me impede de ser batizado? Eu acredito no que você me falou. O que me impede? E a resposta de Felipe é justamente, é lícito se você crê de todo o teu coração. Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Ele disse, eu creio de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Na mesma hora pararam o carro, Felipe desceu com ele e o batizou. Então veja, não teve nenhum curso. Teve a pregação do evangelho, o eunuco entendeu e ele se batizou. O evangelho de Cristo é simples, amados, não é uma coisa complicada. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, que ele pagou um preço por você, que ele morreu na cruz pelos seus pecados, você tem que se batizar. Se você crê nisso de todo o seu coração, você tem que se batizar, porque quem crê e for batizado será salvo. Você veja que a questão de fé é muito importante, porque Jesus diz que quem não crê será condenado. Então olha só, se eu creio, eu preciso me batizar. Por quê? Porque eu vou cumprir a justiça. Jesus, na condição de homem, não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou. Então, Jesus não precisava ser batizado, você concorda comigo? Mas Jesus, para dar exemplo, ele se batizou também. Jesus, quando criança, foi apresentado no templo pelos seus pais, por Maria, por José. Mas Jesus, depois de adulto, João Batista batizando no rio, Jesus foi lá batizar. Porque ele tinha pecado? Ele tinha que se arrepender de alguma coisa? Não. Jesus tinha que cumprir a justiça. Jesus tinha que dar exemplo. Então Jesus, ele deu exemplo. Jesus, não sendo pecador, não tendo pecado, se batizou. E batismo representa também novo nascimento. A pessoa, quando ela se batiza, ela está nascendo de novo. E aí ela não está nascendo da carne, do sangue, da vontade do homem. Ela está nascendo da vontade de Deus. É interessante que Jesus falou sobre isso, que se você não nascer de novo, você também não pode entrar no reino de Deus. Olha só comigo João capítulo 3, versículo 1, quando um dos principais dos sacerdotes, ele vai até Jesus justamente indagar. Na verdade, ele era um fariseu, um príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. João 3, versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então Jesus fala para Nicodemos que para, primeiro, ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nicodemos vai perguntar para Jesus: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porque Nicodemos está pensando do nascimento de novo, de voltar para dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo. Jesus está falando: não, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Então, é uma necessidade, é uma confissão de fé. E quando eu nasço de novo, com certeza, o nascer de novo, está nascendo um novo homem, uma nova mulher para a glória de Deus. E batismo também, além de ser confissão de fé, além de ser um novo nascimento, amados, representa arrependimento. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de perdão. Nós falamos na mensagem passada que é necessário perdoar para ser perdoado. E isso é uma questão também de você se batizar reconhecendo que você é pecador. Reconhecendo: eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso do perdão de Deus. Então, se batizar nas águas é justamente isso, é reconhecimento. Eu sou pecador e eu preciso de perdão. E é interessante que a palavra arrependimento
no grego quer dizer metanoia, e que significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Então a pessoa que ela se arrepende, ela tem uma conversão. Por isso que quando muitas das vezes você já ouviu falar a palavra, você se converteu, quer dizer, você se arrependeu? Se arrepender do quê? Se arrepender representa mudança de direção, representa mudança de mente, de atitudes, de temperamentos e de caráter. Então quando eu estou me batizando, eu estou tendo uma atitude também de arrependimento. Então coloca isso no seu coração. Batismo nas águas, confissão de fé, novo nascimento e representa arrependimento. Eu me arrependo, eu me batizo para receber o perdão. Pedro, ele vai pregar várias vezes e ele sempre vai levar as pessoas a entender que é necessário se arrepender dos seus pecados e é necessário se batizar, nascer de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vou ler para você aqui, Atos 2, versículo de número 37, diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém? Então Pedro, ele justamente dá direção para as pessoas dizendo, olha, é necessário se arrepender e se batizar. É necessário confessar, é necessário se arrepender e se batizar para remissão dos pecados, para perdão dos vossos pecados. Isso é interessante porque Pedro, ele sempre vai pregar isso. Por quê, amados? Porque era justamente a ordem de Jesus. Pedro, ele vai pregar isso em todo o tempo. Aqui em Atos capítulo 3 também, após a cura de um coxo na porta do templo chamado Formosa, as pessoas ficam alegres, elas glorificam a Deus, elas começam a exaltar o nome do Senhor pela cura. Mas o interessante é que Pedro vai justamente pregar Jesus para aquelas pessoas. As pessoas vão começar a olhar com admiração para Pedro e para João, e ele vai dizer, não olhe para nós dessa forma, porque não é por nós que ele está curado. Olha só, Atos capítulo 3, versículo 12, diz assim: e quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhastes disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, justo, e pediste que vos desse o homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé é que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Mesmo após uma cura, Pedro vai pregar quem? A Cristo. As pessoas estão olhando para eles como se eles fossem a pessoa que tinha feito o milagre. Pedro vai dizer, não olha para nós desse jeito, não é pela nossa virtude nem por santidade.
Então, amados, por mais que uma pessoa seja usada por Deus para ministrar cura, libertação, não é por causa que ele é santo e não é por causa da virtude dele. A virtude vem do Senhor Jesus. E aí Pedro sempre vai mostrar para as pessoas que é necessário haver o quê? Arrependimento. Por isso nenhum homem é digno de ser adorado, de ser idolatrado. Por mais que ele seja usado por Deus, a glória sempre vai ser para o Senhor. A glória sempre vai ser para Cristo. Então, se você crê no Evangelho, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, um dia ele veio nessa terra, ele sofreu por você, ele morreu na cruz por você, mas não só isso, porque tem muitas pessoas que acreditam em Jesus só morrendo na cruz. Não, eu acredito também que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. Então, se você crê assim, você também precisa se batizar. Eu quero te fazer justamente esse convite. Após essa pandemia, se batize nas águas. Ou se você tiver a oportunidade de alguém te batizar, se batize o mais rápido possível. Sabe por quê? Quem crê e for batizado será salvo. Tem muitas pessoas partindo, infelizmente, sem crer. Tem muitas pessoas partindo sem se batizar. Então, o tempo é agora. Se converta, reconheça que você é pecador, se arrependa dos seus pecados, se batize na água, porque Deus, ele vai te abençoar. O tempo do refrigério vai vir com a presença do Senhor, como nós lemos na palavra de Deus. Amém? E lembrando que arrependimento é conversão. É mudança de pensamento, é mudança de atitudes, é mudança de caráter, e isso vai trazer você a viver uma nova vida na presença de Deus. Se batize, nasça de novo, nasça da água, nasça do Espírito, a tua vida vai mudar. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu me arrependo de ter me batizado. Nunca ouvi alguém falando assim, nossa, como eu me arrependo de ter me batizado. Pelo contrário, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, como eu me arrependo de não ter me batizado antes. Como eu me arrependo de não ter feito essa confissão de fé antes, de ter nascido antes. Então tenha isso no seu coração. Se batize. Porque ir à igreja, isso não te garante salvação. Estar frequentando uma igreja não garante a salvação. Porque eu tenho que cumprir a justiça. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 3. Depois, se você quiser ler Mateus 3, a partir do versículo 13, fala sobre o batismo de Jesus. João Batista vai até dizer, não, eu que careço ser batizado pelo Senhor e veio o Senhor a mim. Ele vai dizer, João, deixa por agora, nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, quando você se batiza, você está cumprindo a justiça de Deus. E isso, com certeza, faz com que o coração de Deus se alegre. Amém? Pedro disse, a promessa diz a respeito a vós, aos vossos filhos e àqueles que estão longe também. Essa promessa alcançou as nossas vidas. Então, entregue a sua vida para Jesus, passe a ser feito filho de Deus, se batize, que a sua vida vai ser muito abençoada. E o mais importante é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? É essa palavra que Deus tem para o nosso coração. Se você tiver qualquer dúvida, nós vamos deixar no link dessa mensagem o número de WhatsApp da igreja para você mandar a mensagem, tirar a sua dúvida, ou se você precisa de oração para você, para sua casa, mande os nomes no WhatsApp, nós vamos estar orando. Nós estamos orando todo dia, apresentando as pessoas em oração. Faça isso e Deus vai te abençoar. Amém? Deixa eu orar por você agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, graças nós te damos pela Tua palavra. Meu Deus, assim como Felipe, ele foi ao encontro daquele eunuco, eu tenho certeza, meu Deus, que a Tua palavra está indo ao encontro de muitos corações nesse dia. Que tem pessoas ouvindo e entendendo, porque antes ela não entendia acerca do batismo. Antes ela não conseguia compreender o porquê que ela precisava ser batizada. Mas agora ela já compreendeu, meu Deus. É confissão de fé, é novo nascimento e arrependimento. E essa pessoa está entendendo isso, meu Deus, hoje. Então, Pai, coloca a certeza no coração dessa pessoa, que a sua fé seja acrescentada e que assim que ela tiver a primeira oportunidade, que ela venha nascer de novo, que ela venha ser batizada em nome do Senhor Jesus, Pai. Cumpre a Tua vontade, abençoe a cada vida que está me ouvindo agora
e que a tua bênção seja sobre ela, sobre a casa, sobre a família. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e que assim seja. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Desejo a vocês uma semana abençoada. Fica firme, pensamento positivo. E se Deus quiser, logo, logo tudo vai voltar ao normal. Amém? Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço e fique com Deus.